Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para você que está nos assistindo pela live, você que faz parte da Beit Virtual, que tem estado conosco, nos acompanhado essa história. Nós já vamos para quase 14 anos, caminhando para 14 anos de ministério para a honra e glória do Eterno. Paraxá dessa semana, Paraxá Nassô, significa fazer uma contagem, ou levante o povo. A Paraxá passada também falou de uma contagem. Nós estudamos Shabat passado, a Paraxá falando sobre o Eterno levantar também um censo. Só que essa Paraxá de hoje, nós vamos ver que ele fala para o povo, para Moshe fazer o censo de um clã. Aliás, o clã de uma tribo, da tribo de Levi. Daqueles que trabalhavam no Mishkan e posteriormente no Beit HaMikdash. Um povo que era separado para aquilo, né? E o estudo que eu vou trazer hoje é uma introdução. Vai ser assim, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão com o Rabino. Então eu vou fazer a introdução da Paraxá, o Moré Pinhas vai fazer o desenvolvimento no meio ali, e o nosso Rabino Betzalel vai fazer uma conclusão da Paraxá com o tema Birkat Kohanim. Então vamos estudar um pouco da Paraxá Nassô. Eu quero ser bem breve, bem rápido. Eu vou demorar só umas 2 horas. Olha. Só na introdução. Olha, tem gente... Tá, ó, parou achando. Não, eu vou ser breve, que o Eterno vai abençoar. Bom, nós começamos a Paraxá em Bemidbar 4:21. Diz assim: Adonai disse a Moshe: faça o censo, ou levantamento, dos descendentes de Gerson, de acordo com seus clãs e famílias. Conte todos entre 30 e 50 anos, todos que entrarem nos grupos para realizar a obra de servir na tenda do encontro. Olha que interessante. Aqui nessa Paraxá, o Eterno diz para contar os clãs de Gerson, que são descendentes de Levi, tá? E a idade que o Eterno manda contar é de 30 a 50 anos. Enquanto que os outros censos, se nós observarmos, ele diz para contar, fazer a contagem, separar, né, meio shekel, os jovens de 20 anos para cima, idade militar. Mas aqui a idade mudou, é de 30 a 50. Nós vamos entender isso mais à frente, porque essa idade significa idade de trabalho, tá? Porque Gerson, ele desenvolvia um trabalho no Mishkan, certo? O clã de Gerson. Ele era responsável por um determinado trabalho ali. E para realizar esse trabalho, os homens tinham que ter acima de 30 a 50 anos. Tinha um período que eles poderiam realizar esse trabalho. Passava de 50 anos, eles não poderiam fazer o trabalho. E antes dos 30 também, eles não poderiam fazer o trabalho. Interessante porque na Paraxá passada, nós aprendemos um pouco sobre parâmetros, né? Que o Eterno ele tem ordem em tudo que ele faz. Como nós temos a ordem aqui na sinagoga, né? Nós começamos, por exemplo, eu falei sobre isso também, nós vamos abrir o Shabat com o Kabbalah de Shabat, né? É a abertura, é o recebimento do Shabat. Então, nós temos todo um ritual, né? Logo mais nós vamos fazer o Kiddush. Na sua casa, você acendeu as velas do Shabat, simbolizando a luz do Shabat, né? Entrando na sua casa. E aqui no Beit HaMikdash, nós vamos ver também que tinha parâmetros e tinha pessoas responsáveis por determinados trabalhos, ok? Então, da tribo de Levi, dos levitas, nós vamos ver, por exemplo, Gerson. O que ele fazia? O clã de Gerson, ele era responsável por carregar as coberturas e as cortinas do Mishkan, o Ohel Moed. Então, ele era responsável por toda a cobertura, né? E toda a cortina que tinha, protegendo o Beit HaMikdash. Também, nós vamos ver na Paraxá sobre Merari. Merari, ele era responsável pelos pilares e as tábuas dos Adamim,
que eram as estruturas de prata. Eram essas tábuas aqui, ó, do lado, ó. Não sei se dá para você ver, está um pouco pequena a imagem aqui, mas são essas, os adamim, né? São as estruturas, todas aquelas estruturas de prata que seguravam e davam sustentação e base para o Mishkan. E Kehat também, esses clãs, eles ficavam em volta, tá, do Beit HaMikdash, tá bom? Kehat carregava os principais utensílios do Mishkan, que era o Aron, o Shulchan, né, que era a mesa, né, da propiciação, e a Menorá. Então, o que eu quero dizer? O que o Eterno está falando para nós? Que cada um desenvolvia um trabalho diferente. Semana passada, como eu disse, nós falamos um pouco sobre isso. Olha que interessante, dentro de uma sinagoga, ou uma querrilá, ou uma congregação, você vai ver que pessoas, elas são separadas para fazer determinados trabalhos. Aqui, essas pessoas, esses clãs, eles foram separados a dedo. O Eterno ordenou, conte cada clã, e cada clã vai fazer um determinado trabalho. Então, nós aprendemos que os levitas, os leviim, eles tinham um trabalho no Beit HaMikdash, mas cada um desenvolvia uma determinada coisa, um determinado trabalho, e tinha responsabilidade perante esse trabalho. Então, por exemplo, aquele que era encarregado da cobertura, como era Gerson, ele só fazia aquele trabalho. Ele não ia desempenhar um outro trabalho que era de Merari. Ou o Merari não iria desempenhar o trabalho que era de Kehat. Mas, Moré, o que isso tem a ver com a sinagoga hoje? Bom, se nós entendermos que a sinagoga é uma célula, uma extensão do Beit HaMikdash, ou posteriormente, anteriormente do Mishkan, nós vamos entender que cada um de nós, dentro de uma sinagoga, nós desempenhamos um papel. Nós somos chamados e escolhidos a dedo por Deus para desempenhar uma determinada função. O que acontece conosco muitas vezes é que nós achamos certas funções mais bonitas ou mais representativas do que a outra. Por exemplo, de repente você olha para o Razan e fala, nossa, eu acho o Razan tão bonito, eu acho esse serviço tão bonito, eu queria tanto ser um Razan. Amém. É uma ótima decisão. É um ótimo desejo ser um Razan, mas será que eu fui chamado para ser Razan? Então, o que o Eterno está dizendo aqui, que cada um de nós temos que ser felizes segundo o chamado que o Eterno nos deu. Almejamos sim, mas precisamos entender o nosso propósito diante da sinagoga e diante do povo. Porque todos nós somos chamados para a edificação da sinagoga, ou seja, da Kahal de Yeshua. Amém? Ali não era diferente. Necessitava que houvesse uma ordem, onde cada um ia desempenhar o seu papel. Olha que interessante. Nós vamos ver que Rashi, ele explica, por exemplo, a respeito da idade de Gerson, que está falando ali, ó. Rashi fala o seguinte, os levitas, porque parece uma contradição, né? Ser chamado, separado, contado 30 a 50, né, anos só, e na primeira contagem 20. Mas olha só, os levitas foram levados aos 25 anos para começar a estudar as leis sobre o seu ministério, e dos 30 anos eles podiam começar o seu ministério. Então não era contados de 30 anos à toa. Eles começavam o ministério dele com 25 anos, eles começaram. Ou seja, eles estudavam para fazer o chamado, desempenhar o chamado que eles iam desempenhar com 25 anos. 5 anos eles estudavam para com 30 ele desempenhar o papel de Levim. Nessa tribo de Gerson, nesse clã, ok? Então o que nós vamos ver aqui? O Eterno, ele já separava pessoas, e essas pessoas tinham que se capacitar
para tal. Então, não existe, não há condição nenhuma, por exemplo, como eu dei o exemplo do Razan, uma pessoa chegar aqui hoje, sem nenhum estudo, sem nenhum preparo, e falar assim, eu quero ser Razan. E ser a Razan. Não dá. Os meninos, por exemplo, eles estão estudando, faz 2 anos mais, né? Mais de 2 anos estudando para desempenhar o papel do Razan. E ainda eu digo para eles que eles não são Razan, eles são aspirantes a Razan. Ser a Razan ainda tem mais, não é isso? Tem mais. Né? E Baruch Hashem, que eles, se você almeja algo, você precisa passar por um processo. Você precisa se capacitar. Ah, mas eu amo estudar a Torá, eu quero ensinar. Amém. O que melhor ensina é aquele que mais aprende. Você sabia disso? O melhor líder é o que é melhor liderado. Então cola no rabino, cola nos morim, cola com a gente e aprende Torá. Então, quer trabalhar? Se capacite. Ah, eu gosto de decoração. Procura a Rebetz, procura a Isabela, a Luciene. São pessoas que a Salma. São pessoas que sempre põem a mão na massa, gostam de trabalhar. Então, quer fazer? Se envolva. Se envolva. Amém? Olha que interessante. Na Brit Hadashah, nós vemos Paulo falar sobre isso também. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só, o corpo assim, são um só corpo, assim é o Mashiach. Então, com o que ele está falando? Que nós, sinagoga, nós, Beit Shalom, somos o corpo de Mashiach. E assim como o corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função, e cada membro tem a sua importância, nós também somos assim. Nós temos o chamado e cada chamado tem o seu valor. Ah, um tem mais valor que o outro? Não. O seu braço direito tem mais valor que o braço esquerdo? Não, se você perder o direito, você vai fazer falta, se perder o esquerdo também. O seu dedinho mindinho do pé, ele parece insignificante, mas quando você bate ele na quina do sofá, você sofre. Então, nós estamos conectados. E é isso que a Parashá Nassau começa a falar para nós. Que cada um tem a sua função diante do Eterno em um seu chamado. Bemidbar 4:32 diz assim, Números 4:32. E as colunas do átrio ao redor dele, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu serviço, e por nome designarás os instrumentos de carga. Aqui ele está falando justamente para Merari. O que eles tinham que fazer? A forma que eles tinham que fazer, as colunas do átrio ao redor deles, as bases e as estacas, todas as cordas e todos os seus instrumentos e com o seu serviço. Nome por nome você vai designar e cada instrumento de carga. Então ele estava dando uma ordem, o que eles tinham que fazer? Tinha que ser dessa forma. Por exemplo, é igual a liturgia. Nós temos aqui a liturgia da sinagoga. A liturgia tem que ser dessa forma. Então é dessa forma. Ah, mas eu queria que mudasse isso aqui, mudasse... Não, calma. Chegamos a um consenso. Então tem que ser assim. Então nós vamos fazer assim. Então, você está entendendo? Às vezes a gente quer mudar muitas coisas, mas ali a ordem do Eterno foi para ser daquela forma. Então tem que ser dessa forma. O nosso rabino dá uma ordem. Ele é o... Eu esqueci o nome em hebraico, mas ele é o intérprete da Alahá. Posek. Gente, eu estou fazendo um mestrado junto com o Rabino Boni. Vocês não têm noção de quanto a gente ouve a respeito disso. Posek. Posek. O rabino, o líder da sinagoga, é o interpretador da Alahá. O que é Alahá, Moré? Alahá é o código de lei judaico. É onde está escrito, por exemplo, como você deve acender as velas de Shabat, que hora você deve acender as velas de Shabat, como você deve se portar se você tiver um trabalho ou não tiver um trabalho, como que é feito a festa de Shavuot. Isso tudo está na Alahá, isso não está na Torá.
Então, entrou-se num consenso. Aí, o que o Posek faz? Ele lê, interpreta e fala assim, ó, aqui, diante de toda a nossa circunstância, que nós vivemos hoje em Franca, no estado de São Paulo, Brasil, não vivemos em Israel, não vivemos em Jerusalém, diante dessa circunstância, nós vamos fazer assim. Amém, Rabino? E aí, no meio de nós, levanta um ou outro e fala assim, não, mas eu vi no YouTube que nós temos que fazer assim. Dá vontade de ser bem cavaleiro e falar assim, então você faz o seguinte, pega um avião e vai atrás da sinagoga do YouTube, para lá, você frequentar a sinagoga. Não, mas, ele vai responder, né? Não, mas ela fica lá no Acre, lá não sei na onde. Então, só que lá a realidade é uma, aqui a realidade é outra. Você está entendendo? Então a pessoa que age assim, ela está indo contra aquele que representa, certo? A Torá aqui para nós, ou seja, o representante do próprio Deus. Ah, ele é Deus? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que ele é a autoridade. Você quer ver uma coisa? Vocês viram eu cantar aqui hoje, não viram? Eu não estou perguntando como eu cantei, não quero que vocês respondam. Tá? Eu já ouvi hoje que eu tenho 3 almas cantantes. Aumentou o negócio. Era falante, era só 2. Cantante eu tenho 3. É. Mas aqui, eu cantei aqui, certo? Eu sou o Moré. Sou o líder do Razan. Amém? Mas ali cantando, eu sou como os meus Ahim e estou debaixo da autoridade da Morá. Vocês me compreendem? Cada um com aquilo que foi lhe dado. Ordem. Ordem. Aqui eu estou ensinando, certo? Mas quando alguém está aqui ensinando e eu estou lá embaixo, eu estou aprendendo. Consegue me entender? Se eu lá começar a debater com aquele que está aqui, certo? Como que você acha que vai ficar a ministração no meio disso? Se eu não concordo com alguma coisa, eu chamo a pessoa de lado e converso com ela. Ó, assim, assim, assim. Se eu puder fazer. Se não, isso cabe ao rabino. Eu não tenho que fazer. Você está me entendendo? Aqui é a mesma coisa. A hora que a Morá falou assim, amém, tô descendo. A hora que ela falar assim, você pode ajudar lá? Amém, estou subindo. Eu não posso chegar aqui nela e falar assim, Morá, é o seguinte, hoje eu vou cantar aí, viu? Eu já fiz isso, Morá? Não porque eu vou cantar, porque eu estou com vontade de cantar, porque... Opa, não é assim que funcionam as coisas. Vocês conseguem me entender? Que o Eterno, ele institui tudo com ordem e decência. Aquilo que me aprove eu ter autoridade pela vontade do Eterno, amém. Mas aquilo que não, eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer. Qual a minha posição? Amém? Para evitar discussões, tensões e mal-entendidos, todo levita recebia ordens sobre o que deveria carregar. Cada objeto era administrado com ordem e disciplina. E cada pessoa tinha a sua atribuição pessoal. Cada um tinha o seu chamado. E cada um tinha a sua responsabilidade. Talvez você que está aqui, você que chegou aqui há pouco tempo na sinagoga, talvez você ache, nossa, eu não tenho trabalho nenhum na sinagoga. Eu não tenho peso nenhum na sinagoga. Opa! Só o fato de você estar sentado aqui ouvindo a palavra, você já tem uma atribuição sobre você. O Eterno te chamou para estar aqui. Olha o que fala lá em Atos. Que os Shalim, os emissários, eles pregavam as Bessorot, eles se mantinham unânimes no partir do pão, de casa em casa, e o Eterno
acrescentava-os aqueles que haviam de se salvar. Você acha que você está aqui por acaso? Você acha que... Claro que você teve a atitude de vir, mas você acha que foi só você? Se o Ruach HaKodesh não te convencesse, você não estaria aqui, nem eu estaria aqui, nem o rabino tinha começado, ninguém. Então a cada um o Eterno atribui o que tem que ser feito. Amém? Mas vamos entender o simbolismo espiritual. As funções dos clãs de Levi também têm um simbolismo espiritual. Gerson, com as suas responsabilidades de cobrir e proteger, simboliza a proteção da santidade. Ele simbolizava a santidade do Mishkan. Como ele era responsável pela cobertura, ele era responsável pela separação, para que o Mishkan não ficasse ao alento. Então, era algo voltado à santidade. Por exemplo, eu falo muito isso, eu vou dar o exemplo de novo do Razan. O Razan, ele tem que ser uma pessoa separada. Todos nós temos que ser separados. Mas aquele que faz a liturgia, que está diretamente ligado ao povo e ao Eterno, porque a responsabilidade de quem está fazendo a liturgia aqui é levar o povo a alcançar, a se conectar com o Eterno. Então ele tem uma responsabilidade maior em santidade. Eu cobro muito isso. Santidade. Se prepare. Vai fazer o serviço? Esteja preparado para fazer o serviço. Ah, eu não estou bem, Moré. Amém. Então senta lá, vai buscar, vai se encher. Depois você faz o serviço. É isso ou não é, meninos? Amém, Moré? É assim. Então nós somos responsáveis pela santidade. Todos nós. Mas algumas funções são mais cobradas que a outra. Imagine o rabino. Ele é super responsável pela santidade do povo, para ensinar, né? Porque cada um é responsável pela sua, mas ele tem que ensinar. Agora você imagine dele como é cobrado. Imagine se o dia de amanhã alguém vê, Deus nos livre, o rabino em uma situação onde não fica bem para um líder. Não vai dar 2 horas, rabino, 10 minutos. Cidade inteira. Cidade inteira. Porque a cobrança é maior. Ao que muito ele é dado, muito é cobrado. Né? Então você almeja um cargo eclesiástico, você almeja de ser um líder? Amém, Baruch Hashem, grande coisa você almeja. Shaul falou isso. Mas se prepare para tal. Merari, com suas responsabilidades estruturais, simboliza a estabilidade e a base da vida espiritual. Então, enquanto Gerson era responsável pela santidade, Merari era responsável pela base, ou seja, nós temos que ter santidade, nós temos que fugir do pecado, mas Merari representa o quê? A Torá, que é a base de conhecimento para correr ou deixar o pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Paulo nos ensina, Shaul, Shalia, que nós só conhecemos o que é o pecado pela Torá. Porque se a Torá não falasse para nós, não roubarás, você não sabia que roubar era pecado. Mas se ela fala, não adulterarás, você sabe que o adultério é pecado. Que a mentira é pecado. Amém? Que o falso testemunho é pecado. Que o cobiçar a casa do próximo é pecado. Então, o conhecimento. 1 Coríntios 12, 14 diz assim, na verdade, o corpo não é constituído de um só membro. Mais uma vez, né, Coríntios 12. Mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão e por isso não sou parte do corpo, isso não o faz parar de ser membro do corpo. E se o ouvido disser, não sou olho e por isso não integro no corpo, isso não o impede de ser membro do corpo. Se todo o corpo fosse apenas um olho, como poderia ele ouvir? Olha que sabedoria de Shaul, Shalia. Tem pessoas dentro da sinagoga que falam assim, se eu não cantar, eu não fico mais naquela sinagoga. Se eu não ministrar, eu não vou frequentar a sinagoga. Se eu não fizer isso, eu não vou mais. Ué, irmão. Então, como assim? Não é assim as coisas. A cada um Deus tem um chamado. Se o seu chamado é para ensinar, pois aprove assim através do Ruach HaKodesh,
te usar, amém. Mas se o seu chamado não é a ensinar, você vai ser usado em outro lugar. Você só não pode dizer que não é parte de um corpo, de uma sinagoga, de um povo, se não desempenhar o papel que você quer, ou que você acha que tem que ser. Consegue entender, irmão? Cada um tem o seu chamado especial diante de Hashem. Na última paraxá, nós vimos aqui que a Cabalá fala que até o sustento, nós tínhamos uma tribo que eu não lembro mais, se alguém lembrar, Gerson? Que ela era responsável pelo sustento do povo. E é uma coisa que o Rabino sempre ensinou a gente aqui. Eu achei tão lindo. Então, para cada um, Deus tem um chamado. Para encerrar, eu fico aqui, Efésios 4,16. De quem o Machia é o cabeça, de todo o corpo, sendo ajustado e entrelaçado pelo meio daquilo que cada junta fornece. Olha que interessante. O Machia, Yeshua, é o cabeça de todos nós, certo? E todos nós somos ajustados por meio daquilo que nós fornecemos para o Machia. Então, se você acha que você não faz nada, engana-se o seu. Se você falou da Torá para algum irmão um dia, se você aconselhou ele diante da Torá, algum dia você já está fornecendo aquilo que é preciso para o Machia trabalhar. Para o Ruach HaKodesh trabalhar na vida da pessoa. Um conselho, diz a Torá que um conselho que é dado, bem dado diante da Torá, é acreditado como mérito no Shammai, um conselho. Pensa. De acordo com o trabalho, na medida de cada parte individual, e faz aumentar o corpo, para quê? Para edificação de si mesmo no amor. De si mesmo quem? Do Machia. Porque nós temos uma função de edificar o Machia. Por isso que ele vira para Kefas, Pedro, e diz assim, quem tu dizes que sou? Não, tu és o Machia, o Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Porque quem te revelaste isso foi o Ruach HaKodesh, não foi homem nem carne. Tu és Kefas, uma pedra. Mas olha, sobre essa pedra edificarei a minha carralho, que eu sou o Machia, Filho de Deus. Essa é a pedra. Então, se ele é a pedra fundamental, que ele é o Machia, nós somos corpo do Machia. Amém? Isso nos ensina como é importante organizar todas as partes de uma nação. Uma congregação, uma corporação ou um lar. Onde quer que haja desordem em uma casa, ela é causada pela falta de organização e disciplina para atender esses padrões. Antes que uma casa possa ter ordem, tudo deve ter seu próprio lugar. Você já habitou numa casa tudo bagunçado? É horrível, é impossível. Você pode até habitar, mas é horrível. Na sua casa, eu tenho certeza, cada coisa tem o seu lugar. Né? Eu acho muito bonito que tem casas que você entra, está ali a cristaleira, o aparador, né? A mesa, tudo certinho no seu devido. Você entra dentro do banheiro, mas tem gente que você entra dentro do banheiro e fica, nossa, que delícia de banheiro. Que é tudo arrumadinho, Baruch Hashem. Mas é assim que tem que ser, porque isso simboliza ordem. E quando nós vivemos em ordem, o Eterno abençoa. Amém? Que assim seja as nossas vidas. Eu quero agradecer a oportunidade, Beshen Yeshua HaMashiach, e desejar a todos um Shabbat Shalom. Moré, Yahushua.